Olá, estamos de volta com o programa Lente Aberta. O tema agora é economia, economia do Brasil. Comigo no estúdio está o professor da área de economia, Alexandre Lages. Professor, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço o convite. Professor, nós atravessamos um momento turbulento e muitos especialistas disseram que a nossa crise não era necessariamente econômica, mas política. E isso é óbvio. O país passou por um impeachment, houve uma divisão no quadro eleitoral que foi profunda. Essa divisão perdurou até alguns dias atrás, com o fim do segundo turno. E é óbvio que a expectativa é que o país volte a ficar unido, mas a discussão foi tão profunda que talvez isso não aconteça de uma hora para outra. No entanto, apesar da política, a economia anda, né? E do ponto de vista econômico, o que é necessário fazer para que o país retome o crescimento e diminua o número de desempregados que bate quase na marca de 14 milhões? Muito bem colocado, né? Na realidade, nós estamos passando por um problema sistêmico, conjuntural, já há muito tempo. Então, resolver esses problemas econômicos agora passa a ser essencial, primordial, né? A expectativa é as maiores possíveis. Evidente que os indicadores são todos ruins. Se você pegar principalmente o pior deles, que é o déficit nosso, né? 158 bilhões praticamente, esse seria o maior desafio, assim, pensando em nova gestão, né, para esse governo que está entrando. Quer dizer, como equilibrar as contas, como resolver e dar um fôlego para o país para poder se alavancar novamente, né? Pois é, mas daí nós temos um problema. Nós temos, de um lado, as demandas sociais, que não podem ser esquecidas. Temos questões ligadas principalmente à saúde, segurança e educação. E, infelizmente, os governos federais, nos últimos tempos, acabaram tornando precária a situação dessas áreas que são vitais. E nós precisamos rever esse contexto. É possível fazer uma economia para zerar esse déficit? Eu acho que de um ano para o outro é quase impossível, né? É muito grande. Muito difícil. A expectativa dos economistas é de uma recuperação lenta, né? Muitos analistas dizem que há 10 anos ainda o Brasil vai sofrer do problema da crise recente. Então, é lógico, se fosse numa situação diferente da nossa, era fácil. O governo poderia intervir mais, gerar emprego, aquecer a economia, fazer mais investimentos. Isso ficaria até meio lógico, né? O problema é que nós temos a dívida. Então, quer dizer, o governo hoje gastando mais, ele acaba prejudicando a economia. Claro que você está colocando setores que são importantes para a economia e que não tem como deixar de lado para a população, que é saúde, educação, etc. A ideia o que é? É que essas áreas não sejam prejudicadas, né? E que a garantia de todos os governos, antes da eleição, que permanecesse o investimento nessas áreas. O problema é de onde gerar dinheiro agora, né? Então você veja, aumentar impostos, o setor, as empresas não aceitam mais. Então seria uma forma de você recuperar um pouco de dinheiro rapidamente, mas é muito difícil disso acontecer. Então qual que é a solução? A solução é, no curto prazo, você tentar ver quais ativos do Estado, já que ele inchou tanto, podem ser vendidos, talvez a privatização, como seria feita essa privatização, qual seria a participação do setor privado junto das empresas estatais, e que seria talvez uma maneira de você, no curto prazo, dar um fôlego, né, para que a própria gestão pudesse criar mecanismos de recuperação. Eu imagino nesse sentido, não imagino coisas drásticas, né, porque até existe uma resistência por parte das empresas que isso não ocorra, e é uma solução, pelo menos, cabível agora, né? O Estado inchou muito, esse é o problema. Essa dívida que nós estamos foi de ter passado do limite. Não é questão de você gastar em educação, saúde, porque isso é precário. Quer dizer, do ponto de vista de gasto estatal, realmente é ruim. O problema é que quando você incha a máquina toda, cria gestões políticas, e essa gestão política é que prejudicou muito o país nesses últimos tempos. É nisso que eu estou falando, não efetivamente da questão da educação, da saúde, etc., que realmente são importantes. Os governos Lula e Dilma, eu acho que não diminuiu no governo Temer, tinham aproximadamente no país inteiro 30 mil cargos em comissão. Embora as pessoas achem que os cargos em comissão são um problema, nós também temos um volume grande de funcionários públicos. E eles também não são um problema, mas o fato é que o Estado se encontra presente em muitas áreas.
Se cogita, por exemplo, a venda da Petrobras, né? Para isso a empresa tem que estar com a sua saúde financeira perfeita, senão não vale a pena vender. E também de outras empresas que nós temos, como brasileiros, participação direta através do Estado, ou seja, através do governo federal. O senhor falou das privatizações. As privatizações podem até ocorrer, mas elas precisam ser planejadas de uma forma a não prejudicar a população logo na sequência? Claro, é evidente. Você tem, como você bem colocou, o problema não é o funcionário público, né? O de carreira, as pessoas competentes existem com certeza. O problema realmente é esse inchaço, como desinchar agora, né? Como você sair, tirar um pouco a participação do Estado dentro da economia. O setor empresarial, ele quer isso há muito tempo, porque é uma forma de você deixar tudo mais arrojado, menos gasto, né? E sem pressão em cima dos preços, dos impostos que acabam onerando e prejudicando o setor industrial, empresarial, de certa forma. E o emprego está ligado a isso. Quer dizer, dessa maneira, você diminuindo ou criando condições para as empresas poderem crescer, se aumentar impostos, por exemplo, pode ser uma saída para a economia, porque você acaba atraindo mais investimento externo direto. Isso alavancou muito o começo da gestão do Lula lá atrás. A entrada de capital estrangeiro no país e o país voltar a ser um país sério do ponto de vista de atratividade, isso gera emprego, isso traz tecnologia, isso faz com que o país desenvolva. E eu acredito que é isso que todo mundo espera agora, que essa visão um pouco mais liberal da coisa seja no sentido positivo, não de você simplesmente privatizar tudo de maneira inconsequente. A Petrobras mesmo é um assunto polêmico justamente por isso. Porque até que ponto é importante você privatizar rápido ou não rápido, vai privatizar ou não vai privatizar. Porque do ponto de vista estratégico é realmente importante que a Petrobras tenha uma participação estatal. Do ponto de vista de mercado, não pode variar muito os preços no curto prazo, porque você prejudica toda a economia. Então, como equacionar isso? Você pode privatizar agora do jeito que está, sem ter criado condições de concorrência no setor? Quer dizer, uma empresa que compra a Petrobras, ela vira praticamente monopolista. Então, é tão complicado de você lidar com essas questões que a privatização vira polêmica. E eu acredito que isso tenha que ser resolvido, vamos dizer assim, gradativamente. No que se refere à geração de empregos, né? O senhor falou em não aumentar tributos, porque as empresas não aguentam mais, e deixar o clima um pouco mais sério. O simples fato das eleições terem passado, a disputa eleitoral ter sido concluída, já não gera um quadro de maior estabilidade e, com isso, a possibilidade de retomada de crescimento, já a partir de 2019, só que, obviamente, de maneira ainda um pouco mais tímida, até que os investidores confiem no novo presidente? Agora o Brasil tem as condições de fazer isso, porque é um aval da população brasileira, né, com as eleições. Quer dizer, o presidente tem condições de fazer tudo isso e tem alguns problemas sérios que a gente vai passar, porque você tem reforma da Previdência, tem as reformas, né, tanto a reforma política, todas as reformas que foram prometidas, de certa forma, né, na questão eleitoral. Essas reformas, elas precisam ter o apoio do Congresso e da população. Quer dizer, nós temos que estar todos unidos no mesmo sentido para que as coisas sejam efetivadas. E a hora é essa. Então, quer dizer, todo mundo está na expectativa de que as coisas sejam realmente feitas. Então, o mercado está atento. O mercado sabe que é uma ruptura e essa ruptura tem que ser positiva e tem que mostrar já no começo para que veio. Porque o Brasil não pode esperar mais brigas ou divisões, tanto políticas quanto da própria população na sequência, porque senão a economia vai sentir e vai continuar prejudicando nós mesmos. A base da nossa economia ainda é o agronegócio, mas o senhor tem mestrado justamente em economia industrial, o senhor entende muito disso. E tudo que tem valor agregado gera mais divisas para o país, não adianta dizer que não. Sem prejudicar o agronegócio, que ainda é a nossa principal característica, ou seja, para que a gente consiga obter as divisas necessárias, mas estimulando a economia industrial através da geração de empregos. O que as empresas precisam para gerar mais empregos, no seu ponto de vista? Veja, as empresas, o que elas não querem é aumento de impostos. Já é uma condição para ela poder correr
né, com as próprias pernas. Abrir o mercado, para algumas empresas já estão preparadas porque elas já estão trabalhando de forma externa há muito tempo. Isso pode gerar desemprego em algum outro setor que não esteja capaz de competir. Não que a nossa economia seja fechada, mas quando você busca no mercado internacional mais competição, você pode gerar internamente mais desemprego em alguns setores. O que a nossa indústria precisa agora? Condições técnicas, tecnológicas, condições de poder acreditar que não vai amanhã depois ter uma surpresa na economia, que os juros, o dólar, que são indicadores, mas que prejudicam o setor industrial. Você fala, uma variação rápida do dólar no curto prazo prejudica a empresa não está preparada para essas mudanças. Então a estabilidade para o setor industrial é muito importante. O setor industrial, quando eu falo, são as várias indústrias, vários setores, né? Eles precisam dessa estabilidade política também, precisam que o mundo acredite na gente. O Brasil desacreditado há muito tempo, né, no mercado internacional. Quando você acaba mostrando para o que você veio, você abre portas para o setor industrial também. E eles aproveitam, né, e crescem. Nós tivemos aquele processo de desindustrialização. Isso vários anos da economia. Para recuperar não é fácil. Então você tem problema de infraestrutura, tem problema de escoar a produção, tem problema de acreditar nos indicadores econômicos no curto prazo e tem problema de gerar mercado internacional. Quer dizer, são vários problemas, mas tudo isso está na mão agora da nova gestão. São possibilidades que a nova gestão tem para resolver, né? Um planejamento, para encerrar a entrevista, um planejamento bem elaborado pode tranquilizar o mercado? Claro, claro. Quando você age de maneira clara e o mercado sabe para onde está indo, ele consegue se planejar melhor. Ele se planejando melhor, ele consegue fazer investimento, porque o investidor ele pensa assim, eu não posso gerar emprego, eu não posso colocar um tijolo dentro do meu empreendimento se eu não sei se isso vai me gerar lucro no futuro. Então a gestão ela é importantíssima para acalmar o mercado. O mercado sabendo o que vai acontecer, ou ter um pouquinho de previsibilidade, ele consegue planejar melhor, gerar emprego e ter segurança. É isso que todo mundo espera. Professor Alexandre Lages, professor da área de Economia, com mestrado na área, obrigado pela sua presença hoje aqui. Eu que agradeço. Vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes.